Meus irmãos queridos, que Deus nos abençoe. Bem-vindos sejamos todos, mais uma vez, à sede da Sociedade Espírita Paz, Amor e Luz, para mais uma noite que nos propõe reflexões profundas em torno dos valores do espírito imortal, né? Nós faremos a nossa prece, em seguida uma pequena leitura introdutória e passaremos a palavra ao nosso querido Rodrigo Marcelo Veronese, que está aqui já conosco, companheiro nosso aqui da Sociedade e também do Movimento Espírita Regional, que enfocará a temática do pedir, né? Em torno da prece, que nós compreendamos mais realmente esta questão da prece. Então, nós vamos fazer a nossa oração, em seguida a leitura, e o Rodrigo vai nos conduzir na reflexão. Senhor da vida, Pai amantíssimo de todos nós, filhos vossos que gradativamente despertamos para a nossa realidade intrínseca de espíritos imortais, buscando no vosso coração magnânimo a força, a coragem, percepção cada vez maior, envolvimento profundo nas vossas lições, para que possamos acelerar o nosso processo de redenção. O que vos pedimos, a partir de agora, com a compreensão que temos das vossas leis sábias e justas, é que sejam potencializados as nossas forças, os nossos desejos, as nossas vontades para nos ajustar o mais depressa possível com toda a nossa estrutura evolutiva. Abençoa-nos, Senhor da vida, inspira o nosso facilitador e que nos seja permitido darmos início à nossa tarefa a partir de agora. Que assim seja, Senhor. 2016, a benfeitora Joana de Ângeles traz à baila, através do nosso querido Divaldo, Seja Feliz Hoje. Um pequeno recorte da lição que trata o tesouro da oração. Capítulo 20 da obra. Francisco Osuna, sacerdote místico espanhol do período renascentista, século XV e XVI, na sua grande obra Abecedário III, afirma que a primeira forma de orar, a que se situa no plano da fé, é como escrever a um amigo. A segunda forma de orar, situada no plano da esperança, é como escrever a um amigo e esperar por uma resposta. A terceira maneira de orar, situada no plano do amor, é como se fôssemos pessoalmente à casa desse amigo. A primeira é como um beijo nos pés, a segunda como um beijo nas mãos, a terceira como um beijo na boca. A antiguidade do conceito, mais de 500 anos, é de grande atualidade, porque esse amigo é Deus, cuja oração deve lhe ser dirigida. Trata-se de um grito emocional na boca da aflição encaminhado ao Pai Criador, como um ato de restrita confiança. Noutras vezes é uma descarga de angústia que necessita de socorro imediato. E, por fim, é um enlevo de gratidão em delícia de emoção. Pedir, meus irmãos, será que nós sabemos o que estamos pedindo à misericórdia divina? Vamos esperar que o nosso querido Rodrigo nos ilumine. Boa noite, sejamos todos bem-vindos mais uma vez, que a gente possa passar essa ideia dessa temática do pedir da melhor forma possível e que todos saiam daqui um pouquinho agraciados com esse tema que Jesus nos propõe e que a gente saiba realmente o que é esse pedir. A gente sempre se baseia na obra básica, na obra do Evangelho, que é o que é mais importante, mas a gente sempre gosta muito de trazer essa obra complementar de Emmanuel, porque ele é muito lúcido nas suas ideias e ele pega os ensinamentos do Cristo e coloca para nós de uma forma que a gente consiga realmente entender. E claro que se a gente entende e a gente traz isso para a nossa vida, isso nos dá um alento, principalmente quando a gente tem que pedir alguma coisa. E se a gente for observar até nessa temática e quando a gente começar a entender o que Emmanuel nos coloca como pedir, a gente vai ver que talvez nós
temos um pouco de equívoco nos momentos em que a gente pede, ou a gente não sabe o que a gente pede. E às vezes a gente pede e não tem nada a dar em troca. Então, muitas vezes os nossos pedidos se tornam um tormento para a nossa vida. E como espíritos ainda muito jovens, espíritos ainda muito infantis, a gente não entende que muitos dos nossos tormentos, na verdade, são esses pedidos que nós fazemos e às vezes inconscientemente não entendemos que isso esteja acontecendo. Então, o que acontece é que nessa caminhada nossa do dia a dia, às vezes, quando tudo parece caminhar bem, a gente vai em uma inércia. A gente vai como se tudo realmente pudesse andar dessa forma e como se a gente não precisasse retribuir à vida nada. Como se a gente estivesse muito bem e como se a gente não dependesse de ninguém, de irmãos nossos que estão ao nosso lado, e principalmente de Deus e desse ensinamento do Cristo. Então, quando tudo vai muito, muito bem, às vezes nós temos uma tendência a nos afastarmos de Jesus. Às vezes nós temos uma tendência a achar que não é necessário que estejamos conectados a Ele, isso é, conectados ao seu ensinamento, porque não precisamos, porque não se faz necessário, porque nesses momentos a gente acha que tudo está indo exatamente como deveria ser. Então a gente acha e supõe que a gente tem essa felicidade, mesmo sendo uma felicidade relativa, e a gente tende a se afastar. O certo é que muitas vezes, quando a gente está nesse caminho dessa inércia, que a gente não se expõe a nada, que a gente não tenta fazer nada em relação às coisas que deveria e que nos propomos a fazer, vem alguma dor. Todos aqui já passamos por vários problemas, vamos passar por muitos outros, e cada um de nós tem uma forma diferente de passar por um sofrimento. E cada sofrimento em que nós passamos, para cada um, funciona de uma forma diferente. Então a gente não tem como medir o que dói mais para mim e o que dói menos para mim, só eu sei. Quando eu avalio um irmão meu, eu não tenho como dizer se aquilo que ele está passando, para ele é muito ruim ou não. A dor é dele. Eu não tenho como medir essa dor que ele está passando. O certo é que a forma como a gente encara o sofrimento, muitas vezes, é diferente do que um irmão nosso está encarando esse sofrimento. Mas todos nós passamos por ele. E nessa hora que nós temos formas de encarar esse sofrimento, aqueles momentos em que nós nos afastamos do Cristo, eles desaparecem. Porque nesse momento eu tento uma nova aproximação. Então, nós temos a visão do Cristo como alguém que me fizesse um favor. Porque nós já viemos com essa visão de muito tempo, de um Cristo que morreu crucificado, de um Cristo que morreu para me salvar, então que Ele pode me fazer mais um favor e acabar com o meu sofrimento, seja ele qual for, porque eu entendo aquilo como algo que está me fazendo mal. Mas a realidade é que nós entendemos que Jesus precisa me servir. Jesus precisa interceder por mim junto ao Pai, porque eu preciso passar por isso de uma forma melhor. Tudo isso que eu estou passando não é obra minha. Tudo isso que eu estou passando veio até mim, eu não entendo o porquê de tudo aquilo e eu encaro aquilo como uma injustiça. E nesse momento eu começo a fazer um pedido a Jesus. Eu preciso passar por isso. E isso precisa desaparecer. O que você pode fazer por mim para que isso não aconteça mais? Então a gente não entende muito bem essa medida. A gente não entende muito bem até que ponto
eu tenho que clamar a Jesus para que Ele acabe com o meu sofrimento. Mas a única coisa que eu entendo perfeitamente nessa hora é que eu não quero mais passar por aquilo, porque aquilo me faz muito mal na minha visão. E aí eu tento as trocas. E surge uma interrogação na nossa cabeça: eu preciso esperar ou eu preciso me mover para fazer alguma coisa? A gente tem que entender que muitas situações da nossa vida são situações que, infelizmente, nós não vamos poder mudar em uma só vida, nessa nossa passagem. E algumas delas, sim, a gente tem a possibilidade de que sejam modificadas. Mas como nós não sabemos qual a função do que nós estamos passando, qual a utilidade daquele problema em que nós estamos passando, o que acontece é que eu não sei até que ponto eu tenho que me mover, eu não sei até que ponto eu tenho que pedir a Jesus, eu não sei até que ponto eu tenho que agir, e eu não sei até que ponto eu tenho que me resignar ou esperar até que tudo aquilo cesse de uma forma melhor. Eu não sei vocês, mas várias vezes eu já tive nessa interrogação de não saber o que fazer, ou de achar que está fazendo muito e não devia, ou de achar que não está se movendo. E isso nos causa uma incerteza muito grande, porque muitas vezes os nossos sofrimentos, sejam eles quais forem, adivinha que podem ter vindo de tantas formas, fazem com que a gente envolva muitas pessoas que estão ao nosso lado junto nesse sofrimento. Então nós nos achamos também responsáveis pela dor das pessoas mais próximas, e que estão justamente mais próximas porque dependem de nós, senão não estariam, e nós também dependemos dessas pessoas. E quando essas interrogações chegam na nossa cabeça, vem aquele desespero momentâneo de não saber como agir, de não saber o que fazer. Existe um livro chamado Entre a Terra e o Céu, que o capítulo é em torno da prece. E é muito interessante esse livro, porque a gente acha que quando a gente está falando em prece, nós temos que nos ajoelhar, nós temos que fechar os nossos olhos, nós temos que apagar as luzes e fazer uma comunicação com Deus. E isso é uma prece realmente. Mas o livro vem nos dizer que todos os nossos desejos, eles têm um manancial de poder muito grande. Então ele quer dizer que tudo aquilo que a gente pensa no nosso dia a dia, tudo aquilo que a gente está pensando agora, na hora que a gente está indo para a nossa casa, indo para o nosso trabalho, com os nossos familiares, nas nossas refeições, tudo isso é uma prece. Então, tudo isso é um pedido. Então, quando ele fala que todos os nossos desejos são mananciais de poder, ele vem fazer um alerta, porque ele vem nos dizer o que você está pensando. Porque quando a gente fala isso, a gente acha que a gente só deseja coisas boas para nós. Mas se a gente fizer uma retrospectiva só do dia de hoje, quantas coisas negativas eu pensei? Vamos esquecer da prece em que nós nos unimos em oração. Mas nesse dia, só hoje, não vamos pensar nem na semana, no mês, no ano, só hoje. Quantas coisas eu pensei que não foram positivas? Todas essas coisas que eu pensei nesses momentos e que não foram positivas, são uma prece que eu estou endereçando. E isso tem uma força muito grande, porque isso também é um pedido. Então, será que eu estou alerta para que eu faça pedidos para mim? Que sejam salutares, que sejam saudáveis, todos os momentos do meu dia? Será que as minhas energias dispensadas de pedido são boas para aquilo que eu quero para mim? Ou às vezes eu estou causando um sofrimento para mim que eu nem imagino? Como ele diz, todos os meus desejos são um manancial de poder. Então a gente tem que pensar qual que é a vontade de Deus a nosso respeito. Porque todas as vezes que a gente
imaginava os nossos sofrimentos, a gente imaginava que eram coisas que vinham para nós, trazida por outros, era um veículo, mas nunca coisas que eu causei para mim. E aí a gente atribuía isso ao castigo de Deus. E a gente vem entender que Deus não quer isso para nós. Que a intenção de Deus, como disse Jesus, é a formação interna, é o nosso crescimento interno. Então, a formação do reino de Deus, como Jesus dizia, é dentro do nosso coração. Aquela igreja que ele propunha para a construção da sua obra, não era uma igreja, não era uma construção externa, material, mas a igreja que ele vinha propor era a construção do reino dele. O que é o reino de Deus? Reino de amor. Mas aonde? Dentro do meu coração. E por muito tempo a gente ainda não entendeu isso, porque a gente vem repetindo os mesmos erros e, claro, trazendo os mesmos sofrimentos dentro daquilo que eu venho a pensar ou a pedir. Ele já vinha dizer isso para Simão, quando ele disse: Simão, os afetos da alma são laços misteriosos que nos unem a Deus. Se a gente for pensar um pouco nisso, a gente vai entender que a maioria dos nossos sofrimentos são causadas por algum tipo de conflito que a gente tem com outras pessoas. Dificilmente os nossos sofrimentos não vêm dos conflitos que temos, conflitos existenciais, por isso que vivemos em grupo. Então, se nós temos os conflitos dentro do nosso meio, é normal que esses sofrimentos venham dali também. Então, esses sofrimentos misteriosos vão nos levar até Deus, porque eles vão nos ensinar a forma como temos que viver, a forma como temos que proceder e a forma, principalmente, que temos como encarar esses pequenos percalços da nossa vida que nós só entendemos como dor. E ele coloca como ensinamento. Porque muitas vezes, quando nós estamos muito bem, a gente não aprende. A gente só consegue acordar para alguma coisa quando algo dói. Isso faz parte da nossa natureza espiritual, que ainda é muito infantil. Mas, às vezes, é dessa forma que a gente vai conseguir aprender. Jesus passou por isso com Judas, que não entendia que a obra dele era a construção do reino de Deus dentro do coração do homem. Então, o que Judas fez? Judas, quando a gente fala que ele traiu Jesus, a intenção dele era boa. Ele queria fazer com que aquele reino que ele entendia que era fora, acontecesse. Então, ele pensava, Jesus ficará preso, a título de força, eu vou conseguir conquistar tudo o que ele queria, e depois, quando o reino dele estiver pronto, eu vou falar para que ele venha se sentar no seu trono. Ele não entendeu que a construção do reino era dentro do coração. Ele entendia como uma obra material. Claro que ele foi traído, e claro que depois ele veio a se suicidar, e foi um dos que exigiu mais amor e perdão do Cristo, porque ele o amava muito e ele já sabia o que aconteceria e já o tinha perdoado de tanto amor que ele tinha por ele. Mas há 2000 anos depois, será que nós não estamos cometendo os mesmos erros que Judas cometeu? Todos os dias tentando construir algo fora, sendo que eu ainda não construí nada dentro do meu coração? Então aí vem a mensagem de Emmanuel, pedir, que está nesse livro, Caminho, Verdade e Vida, que ele já vem dar o tom com uma frase de Jesus no começo dessa mensagem, que diz assim: Jesus, porém, respondendo, disse: não sabeis o que pedis. Então ele vem dizer que ainda nós não sabemos o que nós estamos pedindo. Então a mensagem ele diz para nós assim: a maioria dos crentes dirige-se às casas de oração no propósito de pedir alguma coisa,
Muitos de nós chegamos nessa casa aqui com esse propósito, quando a dor bate, de pedir alguma coisa. Então ele fala: raros os que aí comparecem na verdadeira atitude de filhos de Deus, interessados nos sublimes desejos do Senhor, quanto à melhoria de conhecimentos, à renovação dos valores íntimos, ao aproveitamento espiritual das oportunidades recebidas do alto, que nós não entendemos como oportunidades, mas sim como sofrimento. Ele fala: a rigor, os homens deviam reconhecer nos templos o lugar sagrado do Altíssimo, onde deveriam aprender a fraternidade, o amor, a cooperação no seu programa divino. Quase todos, porém, preferem o ato de insistir, de teimar, de se imporem ao paternal carinho de Deus, no sentido de lhe subornarem o poder infinito. Então eu não sei também, mas eu acho que muitas vezes a gente insiste tanto nas coisas, que aí ele vem nos responder assim: pedinchões inveterados abandonam na maior parte das vezes o traçado reto das suas vidas, em virtude da rebeldia suprema na relação com o Pai. Tanto reclamam que lhes é concedida a experiência desejada. Sobrevêm desastres, surgem as dores. Às vezes a gente pede tanto e tudo aquilo que a gente pedir muito vai acontecer. Talvez não nessa vida, mas muitas vezes nessa. Então, de tanto pedir, a gente é atendido. Em seguida aparece o tédio, que é sempre filho da incompreensão dos nossos deveres. Provocamos certas dádivas no caminho, adiantamos-nos na solicitação da herança que nos cabe, exigindo prematuras concessões do Pai, à maneira do filho pródigo, mas o desencanto constitui-se em veneno da imprevidência e da responsabilidade. E daí ele conclui dessa forma: o tédio representará sempre o fruto amargo da precipitação de quantos se atiraram a patrimônios que não lhes competem. Tenhamos, pois, cuidado em pedir. Acima de tudo, devemos solicitar a compreensão da vontade de Jesus a nosso respeito. Porque às vezes os nossos pedidos são um tormento, mas só para nós. E nós achamos que tudo aquilo vai ser muito bom. Então nós temos que observar para que esses nossos pedidos não nos criem um vazio existencial. Nesse mesmo livro, Entre a Terra e o Céu, o benfeitor vem narrar que nós temos muitos vícios. Um deles, como a depressão, pode ser citada como um vício, porque ele fala que não é difícil você tirar alguém de um vício como a depressão, por exemplo. Não é tão complicado que isso aconteça. O mais difícil, ele cita isso no livro, é que você faça com que essa pessoa que saiu desse vício não se sinta bem em depressão. Porque como um vício entorpece. Então nós temos que tomar cuidado, porque tudo aquilo que a gente pede muito e que vai nos colocar nesse vazio existencial de sofrimento extremo, seja ele pelo que for, vai fazer com que, mesmo sendo um sofrimento, isso nos entorpeça. E às vezes nós vamos ter dificuldade para sair dessa situação ruim, porque nós começamos a ficar acostumados, ou a, entre aspas, gostar como um vício daquilo que não é bom. Por isso o cuidado tem que ser extremo, para que a gente não entre nessa energia, para que isso não aconteça, porque se isso acontecer é muito mais difícil sair. Por isso que nós temos que entender que a nossa maturidade espiritual ainda é um pouco pequena. Quando Emmanuel vem dizer que nós passamos por alguns estágios espirituais que ele coloca entre instinto, depois inteligência, depois da inteligência ele fala que nós passamos pela razão, pela humanidade e, por último, pela angelitude. Ele vem dizer que muitos de nós ainda têm muitos rompantes de instinto. Muitos estão nessa inteligência querendo passar para a razão.
E se a gente entender isso, a gente vai entender que da inteligência para a razão, para a humanidade e para a angelitude, existe um caminho muito grande, infinito, e nós estamos só começando. Por esse motivo, ele vem dizer: cuidem com o que vocês pedem, porque vocês não sabem o que vocês estão pedindo. Vocês estão causando tormentos enormes para a caminhada de vocês, achando que Deus não sabe o que vocês precisam. Portanto, nós precisamos entender o que Deus quer de nós nessa caminhada. Talvez não pedindo para Ele desejos nossos, mas pedindo a força para que a gente caminhe dentro da nossa jornada e tenha força para passar pelos nossos obstáculos, porque eles são necessários para algum aprendizado, que cada um tem o seu, porque somos todos filhos de Deus, mas com aprendizados ainda diferentes pela necessidade individual de cada um. Ninguém é igual. E por isso que Ele nos deu o presente do esquecimento. Quando Jesus nos coloca em quando Deus nos coloca em uma nova jornada nessa carne, e faz com que a gente esqueça tudo o que se passou, não é como um castigo, falando: você não pode saber o que você já passou, porque isso lhe dá uma vantagem, então eu vou te castigar. Não é isso. É que Ele nos dá um convite à renovação. É um convite a nós andarmos de forma diferente, porque da mesma forma que em outras passagens nossas, encarnados, nós fizemos coisas muito boas, claro que nós fizemos coisas que não foram tão boas assim. Se a gente entende que nós temos uma escala evolutiva e que nós não retrocedemos, claro que eu já fui pior do que eu sou hoje. Então eu não preciso lembrar o que eu fiz de mal. Então Ele me fala: vou te dar um presente, que é o esquecimento de tudo que passou. Agora você caminha diferente. Isso é um convite à renovação. Isso é um convite a fazer de novo. Só que eu tenho que cuidar, porque mesmo eu tendo esse esquecimento do que passou, eu tenho algumas tendências dentro do meu coração. O que é isso? Tudo que eu já passei, de bom e de ruim. Então, as tendências que eu tenho dentro de mim, que fazem com que, às vezes, os nossos pedidos não sejam tão bons assim, eu tenho que tentar cortar. Por isso, o cuidado na hora de pedir. E, às vezes, que eu cuide na hora de pedir, para que eu não peça coisas que eu acho importantes, mas que eu só peça força para passar por aquilo que eu esteja passando. Eu não preciso dormir um sono da carne, estacionar. Eu tenho que me mover. Ele pede para que a gente trabalhe, mas Ele pede para que a gente tome cuidado, porque às vezes a gente está sofrendo por coisas que não são necessárias e que a gente está pedindo. Então, nós podemos medir a nossa vida pelo que nos acontece agora. Essa é uma visão muito limitada. Eu não tenho como medir tudo que está acontecendo comigo pelo que está acontecendo, tudo que eu sou pelo que está acontecendo agora. Porque muitas coisas são patrimônios espirituais que eu tenho. E às vezes eu não entendo o porquê de algo que está acontecendo. Eu falo: o que aconteceu comigo que estou passando por esse sofrimento? Eu não consigo entender. Eu não consigo entender a função disso. E nem porque eu tenho que passar por isso. Mas se a gente entender que nenhuma folha cai de uma árvore sem que Deus permita, por que Deus permitiria que nós passássemos por aprendizados que nós julgamos sofrimento, sem que houvesse uma necessidade para tudo isso? Então a vontade de Deus, ela é muito mais ampla, não de sofrimento, mas ela tem um propósito, e quando eu entender todas as minhas necessidades, eu não preciso mais passar por essa prova. Quando eu entender a função daquilo, sem a revolta, sem principalmente o rancor das pessoas que me trouxeram, talvez, um aprendizado, aí eu não preciso mais passar, não tem mais necessidade.
Mas todas as vezes que eu me revolto, que eu não perdoo, que eu crio um rancor no meu coração sobre alguma situação que aconteceu, que alguém me trouxe, eu não passei ainda pela prova. É uma prova que eu fiz, é uma prova que deixou a desejar, naquela minha nota que eu tenho que ter, foi mínima. Então eu vou repetir de ano. E eu passo de novo pelo mesmo problema. E às vezes ele se repete, às vezes os nossos sofrimentos são repetidos muitas e muitas e muitas vezes, e a gente não entende por quê. E a gente fala, uma hora vai ter que acabar. Mas a gente não fala, eu preciso aprender. A gente só fala, uma hora vai ter que acabar. Eu falo, Deus, por favor, daí eu tenho o Pai Nosso, né? Que seja feita a sua vontade, mas que a sua vontade seja igual à minha. É assim que a gente costuma rezar. A gente pode até não falar, mas inconscientemente a gente fala. Então, quando a gente fala que seja feita a sua vontade, é realmente que seja feita a sua vontade de acordo com a minha necessidade. Existe sempre uma conversa dentro dos grupos espíritas, e isso até foi um diálogo que tivemos no nosso último estudo, e eu achei interessante porque quando a gente vem para o Espiritismo, a gente acha que o Espiritismo nos dá uma conduta moralista. Então, foi até interessante porque a pergunta foi assim, agora que eu sou espírita, eu posso fazer tal coisa? E isso talvez seja uma reminiscência de alguma ideia de muitos e muitos séculos atrás, porque a gente acha que o Espiritismo nos coloca uma conduta e nos dá algumas regras. E, na verdade, não é essa a intenção. Então, quando a gente pega Paulo de Tarso, ele dizia, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. E ele falava isso por quê? Porque nós não temos regras a seguir. A única coisa que nós temos que entender é que as coisas que vão causar algum mal para mim ou para o meu semelhante são coisas que não me convém fazer. E elas não precisam ser citadas. Haroldo deixa muito bem claro nas suas palestras, o bem é o bem para todos. O bem para mim é o mal. Então, quando eu tiver dúvida das minhas condutas, quando eu tiver dúvida da forma que eu tenho que agir, do que eu tenho que falar, de como eu tenho que pensar, de como eu tenho que me portar, o que tem que vir na minha cabeça é, o que eu estou fazendo será bom para mim? O que eu estou fazendo será bom para as pessoas que estão envolvidas nesse contexto? Isso é o bem. Se não, não. Porque o Espiritismo não dá essa conduta para nós. Ele não nos diz os mandamentos, ele não dá um termo para que a gente assine falando, a partir de agora eu sou espírita, eu vou agir dessa forma. Ah, não, nessa situação eu não posso fazer isso. Isso não existe. Existe o bem. O bem é o amor. É isso que eu estou fazendo para todos ou não? Talvez essa seja a única conduta que ele nos pede, de fazer o bem a todos. Então, quando eu entender isso, eu vou entender um pouco o que é o espírito que eu sou, o perispírito, que é o que me envolve, e essa carne que eu estou carregando. Porque quando eu entender que eu não preciso mais desse filtro espiritual que é essa carne, eu vou fazer a minha redenção espiritual. Quando eu tiver esse entendimento, eu não preciso mais desse carvão milagroso, como fala Emmanuel, que é o que puxa as minhas impurezas, ou dessa peneira, como se eu passasse pela peneira, que é o meu corpo, para que o meu espírito seja depurado. Porque o que eu sou realmente, que é aquele espírito, que é o que todos nós somos, ele ainda necessita de aprendizado. Ele é muito grosseiro. E esses aprendizados nada mais são do que aquilo que nós temos no nosso dia a dia. Então, Emmanuel vem dizer o que para nós? Se a gente pede muito, e a ponto de pedir tanto que nos é concedido o desejo, ele vem trazer uma mensagem falando, o que tendes?
Então ele fala: o que vocês têm, já que vocês estão pedindo tanto? Ele trouxe esse entendimento quando ele pega aquela passagem de Jesus, onde ele tinha poucos peixes e poucos pães e uma multidão para ser alimentada. E as pessoas chegam até ele e falam: é impossível alimentar toda essa multidão com esses peixes e com esses pães. E ele faz a multiplicação. E ainda sobram cestos e cestos depois que todo mundo come. Aos nossos olhos mais ingênuos, a gente entende isso só como uma multiplicação. Mas ele vem trazer para nós a verdadeira mensagem, o verdadeiro ensinamento de quando ele fala: o que tendes? A gente pede. Mas ele fala: o que vocês têm, já que vocês estão pedindo? Então é interessante que Jesus fala assim: quantos pães tendes? Quando Jesus, à frente da multidão faminta, indagou das possibilidades dos discípulos para atendê-la, de certo procurava uma base, um início, a fim de materializar o socorro preciso. Quantos pães tendes? Era a pergunta que Jesus fez. Quantos pães vocês têm? A pergunta denuncia a necessidade de algum concurso para o serviço da multiplicação. O que ele queria ali? Mostrar que não havia como haver multiplicação se não tivesse nada para multiplicar. Aí ele fala: pensem em vocês agora. Aí ele continua dizendo: conta-nos o evangelista Marcos que os companheiros apresentaram-lhe 7 pãezinhos, dos quais se alimentaram mais de 4.000 pessoas, sobrando apreciável quantidade. Teria o mestre conseguido tanto se não pudesse contar com recurso algum? A imagem compele-nos a meditar quanto ao impositivo da nossa cooperação, para que o celeste benfeitor nos felicite com os teus dons de vida abundante. Poderá o Cristo edificar o santuário da felicidade em nós e para nós, se não puder contar com os alicerces da boa vontade do nosso coração? A usina mais poderosa não prescinde da tomada humilde para iluminar um aposento. Muitos esperam um milagre da manifestação do Senhor, a fim de que lhes sacie a fome de paz e reconforto. Mas a voz do Mestre no monte continua ressoando inesquecível: o que tendes? Infinita bondade de Deus, todavia, algo deve surgir no nosso eu em nosso favor. E aqui que é interessante, porque ele conclui de uma forma que nos cria um alerta. Ele fala: em qualquer terreno de nossas realizações para a vida mais alta, apresentemos a Jesus algumas reduzidas migalhas de esforço próprio e estejamos convictos que o Senhor fará o resto. Então, quando ele fala para nós: o que tendes, ele fala que nós temos que apresentar para Jesus uma migalha de alguma coisa. Ele não pede muito de nós. Ao invés de pedir, eu preciso apresentar alguma coisa. Porque dentro do meu pouco, dessas migalhas que eu der para Jesus, a multiplicação vai acontecer. E é só isso que ele pede para nós. Então, quando ele fala: o que tendes, ele fala para nós: me mostre alguma coisa, me traga alguma coisa. Você tem muito dentro de você, mas me mostre alguma coisa que eu multiplico. Essa é a multiplicação que ele quer fazer em nós. Só que ele precisa de alguma coisa. Se não existe nada, nada pode florescer. Uma semente faz com que uma grande árvore cresça. Então eu preciso apresentar sempre as migalhas para que Deus faça o resto. E eu tenho, todos nós temos, são sementes. Eu preciso apresentar alguma coisa e o resto deixa com Ele. E a gente vai se surpreender o quanto vai acontecer se a gente fizer isso. Porque às vezes a velocidade é tão grande dessa multiplicação que a gente não vai conseguir acompanhar se eu apresentar um pouquinho dessas migalhas. E é por esse motivo que Alta de Souza vem dizer que as nossas preces, às vezes, elas parecem para nós como se não fossem ouvidas. Então a gente fica muito triste porque a gente pede para Deus, mas nesse silêncio que ela fala,
de Deus, a gente fica muito abatido. A gente não sabe por que a gente pede tanto e Deus silencia. Só que ela vem dizer para a gente voltar ao nosso templo interno. Ela fala: volve ao teu templo interno e abandonado, a mais alta das capelas. A mais alta das capelas ou das igrejas, ela está dentro do nosso coração. Então ela fala que Deus ouve todas as nossas preces, mas ela responde em nós mesmos, Ele responde em nós mesmos. Então a gente tem que observar quando a gente pede, saber o que a gente pede e entender que as respostas estão em nós. Elas não vão vir como um letreiro. E todas as vezes que eu pedir, que eu doe essas migalhas para que elas possam ser multiplicadas. Mas qual que é a receita para tudo isso? É bem fácil: ama, trabalha, espera, perdoa. Ama não é como o amor que às vezes nós entendemos: eu amo uma pessoa porque ela me faz bem, ela me traz tanta coisa boa que eu amo ela. Não é esse amor, o amor de Jesus. O amor de Jesus é realmente para todos, independente dessa pessoa que esteja à minha frente me fazer bem. Esse é o amor verdadeiro. Esse é o amar como Jesus tem a proposta para que a gente ame. Então eu preciso amar a todos, entendendo a limitação de cada um. Isso se chama indulgência, porque nem todos estão com o mesmo entendimento que eu tenho. Então, se eu sei disso, eu sou indulgente, como uma criança que não sabe andar. Eu não penalizo a criança que não sabe andar. Então, aquele espírito que ainda me traz sofrimento, eu sou indulgente com ele, porque aquilo é a única coisa que ele pode oferecer, ele não pode oferecer mais. Então, eu amo. Esse é o amor de Jesus, o amor indulgente, o amor que entende. Aí ele continua: trabalha, dê as migalhas para Jesus. Então trabalhe disposto a esperar, porque se você espera, você entende que ainda não chegou o tempo, ele vai chegar. Então eu amo, eu trabalho e eu espero, e da melhor forma que eu possa, eu vou perdoar, porque para todas as nossas doenças, todas elas, físicas e espirituais, existe um remédio capaz de curar, que é o perdão. A gente ainda não entendeu isso, mas a hora que a gente entender, todas as nossas doenças, físicas, espirituais, os nossos vazios existenciais, eles acabarão. Porque Ele é o único remédio infalível para todas as minhas dores. Quando eu perdoo, eu não faço bem à pessoa que eu perdoei somente, mas eu faço principalmente um bem a mim, porque eu não estou guardando em mim um lixo tóxico que está me inundando todos os dias, e uma hora vai chegar que ele vai aparecer, de alguma forma. Então eu preciso entender isso, porque o perdão nada mais é do que algo que vai me beneficiar. Então, às vezes, até por um pouco de egoísmo, porque eu quero o bem para mim, eu preciso perdoar. Entendendo que eu também preciso perdoar, porque eu preciso muito do perdão, porque muitas vezes eu magoo muito as pessoas, principalmente os mais próximos, ou não é assim. Aonde a gente vai descarregar as nossas piores dificuldades? São nos mais próximos, porque a gente tem mais facilidade, a gente tem mais acesso e a gente tem mais possibilidade de ter uma conversa com essas pessoas. Sendo assim, as maiores mágoas que nós causamos são nos que estão mais próximos, e eles só estão mais próximos porque nos amam muito, porque tem que nos perdoar todos os dias. E ainda bem que isso é assim. Se não fosse, todos estaríamos distantes. Então, o perdão é o único remédio capaz de acabar com todas as nossas dores. Então, ele dá a receita: ama, trabalha, espera e perdoa. Que a gente consiga fazer isso, então. E que a gente nunca esqueça: Jesus precisa das nossas migalhas de pão. Porque dentro dessas migalhas que a gente puder dar a Ele, Deus fará todo o resto.
nenhum de nós é tão pobre espiritualmente que não tenha um pouco a dar para que isso se multiplique. Deus quer de nós uma pequena parcela, mas Ele tem para nós uma grande felicidade, que não é um paraíso porque ele não existe, mas Ele quer que todos nós sejamos muito felizes, e todos temos a possibilidade de ser, entendendo que nunca nessa vida nós vamos estar numa inércia, num ponto morto, em uma felicidade que nunca vai haver. As dificuldades, elas vão acontecer, às vezes um dia, às vezes mais, às vezes vai ser mais tempo, às vezes vai ser difícil de sair, mas se a gente entender o sentido de tudo, a gente vai estar feliz. Então vamos ser gratos a tudo que nós temos, porque essa energia da gratidão faz com que a gente entenda tudo como possibilidade de entendimento e felicidade. E dessa forma tudo fica mais fácil, entendendo que eu preciso ser feliz hoje, agora, não amanhã. Amanhã cabe a Deus. Não se preocupe com amanhã. Esqueça o que passou, porque você não pode voltar atrás. Mas eu posso ser feliz agora. Agora, daqui 1 hora, daqui 2 horas, amanhã Deus vai prover. Não deixa nenhum pássaro sem a sua comida. Imagine os seus filhos muito amados. Que a gente saiba aproveitar, então, todo esse ensinamento que Jesus tem para nós e que, como um filho, um irmão muito amado, Ele só quer que a gente aproveite. Ele já dizia para Simão Pedro: enquanto houver uma lágrima no céu, eu não descansarei. E ele não falou isso à toa. Enquanto houver uma lágrima na terra, Ele vai estar aqui. E Ele vai enxugar todas as nossas lágrimas. Então, nenhum de nós é esquecido. Ele sabe o que cada um está pensando agora. Se Ele faz tudo isso é porque Ele nos ama muito. Então vamos deixar que esse amor dele faça todo o resto. Que Jesus permaneça conosco, que a gente tenha um retorno tranquilo para os nossos lares.